Olá, para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Ávila, advogado e consultor trabalhista, e se inicia aqui mais um vídeo dessa série no YouTube do Portal Contábeis com pequenas doses de direito do trabalho. Nos últimos vídeos eu tenho falado de inovações na legislação trabalhista, considerando principalmente a proximidade ao fim da pandemia. Mas no último final de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na cadeia de rádio e televisão estatais que o governo vai revogar o decreto número 6 de 2020, por meio do qual declarado o estado de emergência em saúde pública de importância nacional. Ou seja, o decreto que disse que a pandemia afetou o Brasil como um todo e que estávamos de fato num estado de emergência. Acontece que há muitas normas, não só trabalhistas, cerca de 2.000 artigos mais ou menos, que dependem desse decreto para ter validade. É óbvio que o governo não vai revogar isso de um dia para o outro e provavelmente vai estabelecer um prazo ainda de 30, 60 ou no máximo 90 dias, considerando o que o Ministério da Saúde vem comunicando. Mas isso certamente vai impactar muita gente e impactar as relações de trabalho. São medidas que não vão suprimir a liberalidade das empresas em tomar providências para preservar a saúde e a segurança dos seus trabalhadores. Mas muitas coisas deixarão de ser obrigatórias, como, por exemplo, o uso de máscaras, distanciamento, telemedicina e outras medidas diversas adotadas nos últimos 2 anos. Pode ser que o Ministério da Saúde crie regras de transição, porque a gente não sabe exatamente de que forma vai ser feita essa revogação. Se simplesmente uma revogação total do decreto ou se haverá uma outra norma a substituindo, né? Mas questões simples como a gestante vai poder voltar para o trabalho presencial, a Lei 14.311, por exemplo, previa as gestantes no esquema vacinal completo, ou seja, aquelas que já tomaram as 2 doses da vacina, segundo o Ministério da Saúde, poderiam retornar ao trabalho presencial, entre outras condições. Mas com o fim do estado de emergência, todas as gestantes, ou seja, não só aquelas que estão imunizadas, deverão retornar imediatamente para o trabalho presencial assim que decretado o encerramento do estado de emergência, considerando uma revogação total, né? E outras questões também vão ser afetadas, como fica o teletrabalho, né, o home office, como a gente vem falando. Houve uma medida provisória muito recente, o número 1119, prevendo que durante o estado de calamidade pública, o empregador poderia alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou qualquer outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno da equipe ao trabalho presencial, independente da existência de acordos individuais ou coletivos, é dispensado o registro prévio dessa alteração no contrato individual de trabalho. As medidas estabelecidas pela empresa antes da decretação do estado de calamidade pública são consideradas válidas, mas, volto a dizer, após o fim desse estado de emergência, ao determinar o retorno do trabalho presencial, a empresa deve observar o prazo mínimo de 15 dias e não o prazo de 2 dias que está previsto na medida provisória. Então, caindo o decreto legislativo número 6 de 2020, automaticamente a medida provisória cai porque ela perde o objeto. Também podemos lembrar aqui sobre as férias, né? O que está valendo sobre as férias? Também, através da medida provisória, havia a possibilidade do empregador informar o empregado sobre a antecipação das suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Se a empresa já havia antecipado as férias antes do fim do estado de emergência, a medida continua valendo, porque está dentro da lei. Mas depois que acabar o estado de emergência, o empregador volta a ter que cumprir o que está na CLT, que é um prazo mínimo de 30 dias para comunicar os seus colaboradores, seus empregados, no caso, de quando se iniciará o gozo de suas férias, né? E lembrando, uma vez comunicado que o empregado vai gozar férias numa determinada data, ele deverá cumprir as férias naquele período,
salvo sob pedido. Então, não posso eu, como empregador, comunicar as férias do meu empregado na próxima semana, por exemplo, e depois resolver simplesmente mudar. É poder diretivo do empregador dizer quando o empregado vai gozar de suas férias, mas uma vez comunicado, eu não posso unilateralmente tomar a decisão de mudar a data das férias do meu empregado, sob pena de pagar as férias em dobro, eventualmente alguma perdas e danos que o empregado venha a sofrer, por exemplo, comprei passagens aéreas ou qualquer outra despesa que ele tenha tido ou venha a ter pela mudança da data das férias, tá? Podemos falar também dos trabalhadores por aplicativo, né? Uma questão muito controversa ainda no Brasil. A discussão no judiciário está longe de ser pacificada, mesmo no TST as turmas têm opiniões divergentes, mas uma das leis vinculadas ao estado de emergência em saúde estabelece direitos a esses entregadores de aplicativo durante a pandemia que fiquem afastados, né? As empresas deveriam dar uma ajuda financeira durante 15 dias quando o entregador precisa ser afastado por Covid. Como disse, é uma questão totalmente controversa, os advogados trabalhistas divergem sobre a perda completa da validade dessa lei. Para alguns, o Congresso deverá propor e alterar a lei mudando a vigência e não a vinculando a esse decreto do estado de emergência. Outros dizem que, como a lei condiciona a sua vigência ao estado de calamidade pública, no momento que caiu o decreto, a regra perde a validade. Outro ponto muito importante é sobre a exigência de carteira de vacinação e uso de máscaras. O decreto estabelece regras e essas regras, por sua vez, determinam o uso de máscaras e vacinação completa nas empresas como meio de preservar a saúde e segurança dos colaboradores. Mas essa é uma regra que está na Constituição e essa é uma regra que a própria CLT prevê. Para a maior parte dos advogados, inclusive eu, apesar do fim do estado de emergência, as empresas não só podem, como devem ou é recomendável manter os protocolos sanitários, incluindo o passaporte de vacinação contra a Covid, uso de máscaras nas dependências, especialmente quando o nível de alerta de saúde naquela localidade for alto ou muito alto. E não podemos deixar de pensar também que, segundo o STF, as regras a serem cumpridas de vigilância sanitária, por exemplo, não são previstas somente pelo governo federal. Os governos locais, ou seja, os estados e municípios, também podem estabelecer regras. E cada empresa na sua localidade deve observar isso, sob pena de ser penalizada com multas ou até outras medidas mais graves que impeçam o seu funcionamento. A empresa mantém o seu poder diretivo de empregador para proteger a saúde e deve manter a melhor forma de preservar a saúde de seus empregados, seja com álcool em gel, com máscara ou qualquer outra medida que entenda prudente. Não é porque o decreto caiu que ela não pode exigir isso dos seus empregados. Último ponto aqui, bem relevante, continua valendo aquela suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada? Isso já teve em 2020, uma primeira medida provisória, teve em 2021 com uma segunda medida provisória, e agora, mais recente, em março, teve a medida provisória 1109, repetindo basicamente o mesmo texto previsto nas duas anteriores. E sim, continua valendo enquanto o decreto estiver válido, ou seja, aquelas medidas que forem tomadas até o decreto se manter vigente, tudo certo. Ou seja, se feito um acordo que o contrato de trabalho de determinado empregado ficará suspenso por 90 dias, mas antes desses 90 dias o decreto legislativo número 6 cair, a suspensão segue. O que acontece depois da revogação do decreto, em tese, eu não posso fazer novos acordos de suspensão do contrato ou de redução de jornada. Mas lembrando, pessoal, aqui eu estou falando hipoteticamente porque a gente não sabe exatamente como vai ser o texto dessa revogação. O Ministério da Saúde fez uma comunicação oficial de que será revogado, mas a gente ainda não tem o texto. Acho que isso vem sendo discutido muito no governo
federal, entre os ministérios, e devemos ficar atentos nesta semana e na próxima. E, havendo novidades, eu volto aqui a trazer detalhes para vocês do que exatamente pode ou não poderá ser feito. Mas, em linhas gerais, penso que não deve ficar muito fora daquilo que eu trouxe para vocês hoje. Mais uma vez eu agradeço pela audiência, deixem os comentários de vocês aqui, se tiverem sugestões ou dúvidas, anotem aqui embaixo que a gente sempre está lendo os comentários e vamos levar em consideração nos próximos vídeos. Não deixem de se inscrever e de dar um like aqui. Obrigado, pessoal, um abraço.